Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vos seja multiplicada. Esse que vos fala é o Pastor Júnior e nós estamos iniciando aqui mais uma programação, mais uma live onde eu tenho a certeza que Deus há de falar conosco, há de falar ao teu coração, ministrar a palavra que durante o dia de hoje foi pregada, foi ministrada ao povo e eu tenho certeza que ajudou a todos a quantos vieram aqui. E também há de ajudar você, de mostrar aquilo que Deus quer para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu sempre falo, eu não vou poder interagir com você, eu não vou poder estar conversando com você, mas eu tenho uma equipe que vai estar respondendo o teu boa noite, o teu a paz, vai estar anotando o nome das pessoas para a oração e logo depois da ministração da palavra, nós também faremos uma oração, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que você possa abrir a porta do teu coração, que você possa abrir a porta da tua casa para que esta programação possa entrar e fazer através da palavra de Deus o milagre que você espera, o milagre que você está buscando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de a cada dia poder ministrar a sua palavra. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, de perto, de longe, que está me acompanhando, que possa já mandar uma mensagem lá para o seu amigo de trabalho, mandar uma mensagem para alguém da família, dizendo, olha, o pastor Júnior já entrou ao vivo, entra aí porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Peço a você que vai entrando, que vai curtindo e que também vá compartilhando. Compartilhe, me ajude a fazer esta palavra chegar ao maior número de pessoas para que possam, em nome de Cristo, a gente propagar o Evangelho. Como diz Jesus, ide pregar o Evangelho a toda criatura, que a gente possa levar o Evangelho a todas as pessoas a qual precisam da palavra de Deus. Porque diz Jesus Cristo, sem mim nada podereis fazer. Por isso precisamos tanto da palavra de Deus. Como eu falei para o povo hoje na igreja, em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz que o povo dele foi destruído porque faltou conhecimento. Não porque faltou palavra, mas porque as pessoas têm rejeitado aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Mas louvado seja Deus que nos permite estar aqui para mais uma noite de quarta-feira ministrar uma palavra a você, a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, ministro Ribeiro, a paz. Quem está falando conosco? Vamos falar aqui com 10 pessoas nesse início. Nós começamos agora, não sei quantas pessoas já entraram aí, mas eu creio que já deu mais de 10 pessoas. Então nós vamos falar com as 10 primeiras pessoas que entraram, que estão falando conosco, né? E eu cumprimentando essas 10 pessoas, sejam abraçados todas as pessoas que entraram ou entrarão ainda na live, ou também aquelas que posteriormente no gravado também estarão nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém estiver falando comigo de fora da cidade de Tangará, se tem alguém falando comigo de fora do estado de Mato Grosso, deixa aí o seu nome, deixa aí a cidade onde você está falando, o estado. Se alguém quer colocar o nome de alguém para a oração, pode ir colocando também. A minha equipe está anotando e aí no final nós faremos a oração em nome de Cristo. Daqui a pouco eu vou estar cumprimentando essas 10 pessoas, mas desde já eu agradeço você de perto, você de longe, eu agradeço os membros, as minhas ovelhas aqui, né, de Tangará da Serra. Quando acaba o culto elas vão para casa, alguns ainda entram lá para ouvir um pouquinho da palavra novamente. Eu agradeço aos meus obreiros, aos meus ministros, os pastores da minha região, pastor Robert, né, e a família lá em Barra do Bugres, que Deus abençoe. Sempre tem membros de vocês que estão entrando aqui, eu louvo a Deus, tá? Um abraço para vocês de Barra do Bugre, um abraço para o pastor Raimundo da sua família, a sua igreja lá em Nova Olímpia, pastor Delmar e a sua igreja lá em Denise, o ministro Ribeiro e a sua igreja em Arenápolis, o ministro Gilmar e a sua igreja lá em São José,
O pastor Ademir Júnior, lá em Juína, e a sua igreja, um abraço. Ao pastor Júnior Soares e a sua igreja lá em Sapezal. E o pastor Paulo, lá em Campo Novo, a sua família, a sua igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Você de Tangará, você de Cuiabá, você de Rondonópolis, você de Água Boa, Chavantina, você de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, você do Mato Grosso inteiro, Poconé, Livramento, Várzea Grande, onde as pessoas estiverem me acompanhando, que Deus te abençoe e obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, ministro Ribeiro, a paz. Quem está falando conosco? Vamos falar com 10 pessoas aí. Boa noite, pastor, a paz. Olha, tem o nosso irmão lá de Erinaldo, o nome dele, na verdade, lá da cidade de Comodoro. Comodoro, meu amigo, meu irmão Erinaldo, que Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco. Solange Silva Moreno. A Solange Silva Moreno, que Deus abençoe, abraça você, o Adalberto, as crianças, em nome de Jesus. Iodete Almeida Ramos. A Iodete Almeida Ramos, que Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Eu creio que a Iodete já veio aqui no culto, está ligado na live. Nivalci Rodrigues. Nivalci Rodrigues, Deus abençoe, minha irmã. Nelly Pereira Gama. Olha ela aí, a mulher que dá risada de mim quando eu coloco a máscara. Irmã Nelly, Deus abençoe. Maria José Fernandes. A dona Nelly, eu tenho certeza que ela está dando risada lá onde é que ela está agora. Quem é a próxima aí? Maria José Fernandes. Maria José Fernandes, Deus abençoe, em nome de Cristo. Judite Oliveira. Judite Oliveira, que Deus abençoe. A irmã Judite, eu acho que é lá de Cuiabá. Deus abençoe, irmã. Obrigado por estar ligado conosco. Devanir Faustina. A minha amiga Devanir Faustino, que Deus abençoe. Homer Japonês. Olha aí o meu vereador Homer Japonês, que Deus abençoe, meu querido. Lu Lopes. A Lu Lopes, que Deus abençoe. Marli Avelino Porfírio. A irmã Marli Avelino Porfírio, Deus abençoe. Mais um para finalizar. O Wellington Bonilha. O Wellington Bonilho, vulgo Jajá. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Lá no final nós vamos falar com mais 5 pessoas. O Ribeiro está levantando a mão ali. Eu acho que é alguém que está ligado aí. Tem eu acredito que deve ser uma irmã, né? Ou um irmão, Crochês da Elô, lá da cidade do Paraná. Olha aí, Crochês da Elô, da cidade do estado de Paraná. Qual é a cidade que a senhora está falando conosco, irmã? Coloca aí pra gente mandar um abraço e orar por esta cidade. Obrigado por estar ligado conosco. Deus abençoe a senhora, tá? Luzimar Marialva Gama, lá do Belém do Pará. Luzimara, Deus abençoe, minha irmã, de Belém do Pará, que Deus abençoe a senhora, muito obrigado por estar ligado conosco, estamos chegando tão longe aí, eu não sei se ela é ovelha, o nosso pastor, o nosso líder estadual hoje, ele passou aí mais de 15 anos no Belém do Pará, eu acho que a senhora deve ser ovelha dele, né? Deus foi a ovelha dele aí no Pará, mas se não foi também, Deus abençoe, eu agradeço muito por a senhora estar ligado conosco, que Deus abençoe aí o Belém do Pará. A Judite colocou que é realmente lá de Cuiabá. E a Crochês da Elô colocou que é da cidade de Iporã, no Paraná. Iporã, no Paraná. Louvado seja Deus. É por esse motivo que dá vontade de não parar de fazer as lives. Né? Nós começamos com a live pelo motivo da pandemia, muitas pessoas não poderem vir à igreja. Nós estávamos transmitindo o nosso culto através das lives. Aí a pandemia deu uma... como que eu posso dizer, uma diminuída, foi liberada as igrejas, as pessoas estão podendo congregar novamente, e aí nós íamos parar com as lives. Mas muitas pessoas têm pedido, pastor, não pare não. Eu estava até pensando em fazer as lives só no domingo, né? Tirar o de sexta, nós já havíamos tirado, sexta-feira não vai ter live, então nós vamos ficar com quarta e domingo. E eu senti no coração de deixar só domingo. Mas por essas pessoas do Paraná, por essas pessoas de Minas Gerais, por essas pessoas do Paraná, nós vamos continuar ainda na quarta e no domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês de tão longe nos acompanhando aqui. Eu louvo vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês e obrigado por estar nos acompanhando. Amém? Deus abençoe a todos. Mais alguém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra? Afinal de contas, é por isso que nós estamos ligados aqui nesta programação, nesta live. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Abra aí, por gentileza. Mateus capítulo 18.
Amém, Jesus. Você encontrou a palavra, coloca a tua mão sobre ela, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, ó Senhor, a tua palavra e nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor que traga o entendimento, o conhecimento da tua palavra. E trazendo o conhecimento, nos dê força para viver o que a Bíblia diz, para que nós e a nossa casa venhamos ser abençoados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje, antes de ir para Mateus 18, onde eu comecei hoje a mensagem de Deus, neste culto de quarta-feira, eu falei para as pessoas, né? Só citei para elas, né? Nós temos aqui os monitores, a televisão na nossa igreja, e ali nessa televisão a gente coloca a palavra de Deus para quem não trouxe a Bíblia. E eu mandei, né, colocar ali, pedi para colocar em Oséias capítulo 4, versículo 6, onde o profeta, através de Deus, diz assim: o meu povo, Deus falando, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não porque havia faltado a palavra, mas porque o povo rejeitava a palavra. Mas porque o povo rejeitava aquilo que estava sendo falado através do profeta de Deus. E até hoje a gente percebe pessoas sendo destruídas. A gente percebe família sendo destruída, casamento sendo destruído, tantas coisas sendo destruídas e continua da mesma forma, sendo destruído por falta do conhecimento. Não porque as pessoas não recebem o conhecimento, mas porque muitos estão desprezando. E hoje Deus, começando por Jesus Cristo, nos deu aqui um conhecimento a qual muitas pessoas e também famílias, casamentos deixarão de ser destruídos se a gente se atentar para aquilo que Deus quer nos falar. Em Mateus capítulo 18, no versículo 1, diz assim, olha, na 18:1 de Mateus, se você ler de negrito em cima, de pretinho em cima do capítulo 18, está escrito o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. A Bíblia diz em Provérbios que diante da honra vai a humildade. Quando você é humilde, né, se a humildade está à frente, logo depois da humildade na sua vida vem a honra, vem a bênção, vem a resposta de Deus. Mas em Provérbios também diz que diante da soberba, né, antes da destruição, da ruína, vai a soberba. A soberba precede a ruína. Primeiro vem a soberba e depois vem a ruína. Mas quando vem a humildade primeiro, logo depois vem a honra de Deus, vem a bênção. E muitas pessoas está faltando humildade para serem honradas, para serem abençoadas por Deus. Por quê? A humildade de poder reconhecer que nós precisamos aprender a cada dia mais de Deus e que ninguém sabe tudo. E que a cada dia a gente pode aprender e isso vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Então tem humildade de reconhecer que a cada dia a gente pode aprender de Deus. Então, Mateus capítulo 18, no versículo 1 diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, quando nós subirmos para a glória, vamos entender assim, quem será o maior? Quem vai estar sentado à destra do Senhor? Até os próprios filhos, né, de Zebedeu, como diz a palavra, perguntaram: Senhor, quem vai sentar? Pode colocar um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo? Então sempre tinha essas questões entre os discípulos, entre os apóstolos, né? E eles estão perguntando, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? O que Jesus faz? 2. Jesus, chamando uma criança, pôs a criança no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Então é um ensinamento que Cristo deu para o povo naquela época, que serve para nós nos dias de hoje. Cristo está falando conosco, né? Ele está falando aqui sobre humildade, ele está falando sobre reconhecer a necessidade de aprender. Então Jesus está dizendo, para estar no reino dos céus, é preciso que a gente se converta e se faça como uma criança. Você já brigou com uma criança? Você já bateu numa criança? Você já educou uma criança? Você já raiou com uma criança? Brigou com alguém?
alguém que seja criança, você pode ver que você bate, você briga, você fala duro, fala umas verdades para a criança, ela chora, ela fica ali chateadinha, passa um pouquinho, ela já está te abraçando, ela já está te beijando, como se nada tivesse acontecido. O que Deus está falando ao nosso coração? Jesus está dizendo que nós precisamos nos converter. Como eu falei para o povo hoje, eu me coloco também como vocês. Nós precisamos nos converter a cada dia. A cada dia a gente precisa crescer espiritualmente, né? Como a Bíblia diz, né? Nós precisamos ser criança no nosso procedimento, mas na malícia nós temos que ser criança na malícia, mas nas coisas de Deus nós temos que ser adulto para tentar entender. Então Jesus está dizendo assim, ó, nós precisamos nos converter e se fazer como uma criança. Né? Quantas pessoas ficam bravas, chateadas com alguém, magoadas, aí já não quer ver, não quer conversar e vai levando isso adiante. Deus está falando que nós precisamos mudar quanto a isso, nos fazer como uma criança. Porque ele diz que se a gente não se transformar, não se converter e agir, começar a agir como criança, de modo algum nós entraremos no reino do céu. Na minha igreja hoje, quarta-feira, é culto da Sagrada Família. E nós oramos e lutamos para que a gente leve a nossa família para o céu. Para que a nossa família não venha a ser destruída, para que a nossa família não venha a estar sendo jogada no inferno, lançada no inferno. Mas eu te faço uma pergunta. Se Deus está dizendo que se a gente não se converter, nós não entraremos no reino do céu, como que alguém não entra no reino do céu pode levar alguém a entrar? A Bíblia diz que um cego que guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Então nós precisamos saber o caminho de estar indo para o céu para que a gente possa estar levando as pessoas que da nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não é aqui a mensagem não, tá? Aí no 3 diz assim, em verdade vos digo que se não converterdes e não fizerdes como a criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Aí a Bíblia diz assim, no 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar, ou seja, na água, e morresse afogado. O que Jesus está dizendo é que nós, como pessoas de Deus, como servos de Deus, nós não podemos escandalizar ninguém. E o que tem de pastor escandalizando as pessoas, o que tem de obreiro escandalizando as pessoas, o que tem de membros que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem de Deus, que tem escandalizado as outras pessoas, não é brincadeira. Quando a Bíblia diz que ai daquele que escandalizar um destes pequeninos aqui ele já não está falando de criança, ele está falando de pessoas que chegam na igreja, que são novas na igreja, que estão chegando para aprender. E muitas vezes as pessoas chegam e estão sendo escandalizadas por aquelas que já estão há muito tempo na igreja, pela sua forma de falar, de proceder, de agir. De muitas pessoas que se dizem ser crentes, mas na verdade ao invés de fazer a diferença, têm escandalizado muitas pessoas que estão chegando assim, como criança nova na igreja. Então assim, não só as que vêm à igreja, mas aquelas que ainda não conhecem a Deus e que Deus tem um propósito e que muitas vezes estão espalhadas na sua casa, espalhada no local onde você trabalha, vizinhos da sua casa, lá na sua faculdade, na escola, no curso. Esses são os pequenos ainda diante de Deus porque não conhecem. Como eu sempre falo na minha igreja, a partir do momento que a cada palavra que você recebe, você deixa de ser criança e você começa a crescer espiritualmente. Aqueles que estão chegando ou aqueles que vão estar na igreja, aqueles que Deus tem um propósito, seja na sua casa, no trabalho, é considerado como uma criança que ainda precisa se alimentar para crescer na presença de Deus. Mas se você escandalizar alguém, essa pessoa jamais vai querer estar na igreja. E Deus está dizendo no 6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou seja, uma pedra bem pesada, pendurasse no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Deus está dizendo, é melhor você morrer do que você escandalizar alguém, é o que Cristo está dizendo através da palavra. 7, a Bíblia diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Aí diz, porque é míster, ou seja, é míster, é necessário, o escândalo vai vir. Está dizendo, porque é míster que vem os escândalos. O escândalo vai haver, mas Jesus está dizendo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Então Deus está dizendo, é lógico, é normal que tenha escândalo, e o escândalo vai vir. Mas ele está dizendo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É aquilo que eu falei a semana passada. Quem não ajunta vai acabar espalhando. E ai daquele que espalhar por causa de um escândalo. Ai daquele que fizer algo de errado, a ponto de afastar alguém da presença de Deus por causa da pessoa ser crente e proceder de uma forma errada, de uma forma vergonhosa. Ai daquele, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Qual é o problema de muitos pequeninos e de muitas pessoas que se escandalizam na igreja? Elas tendem em olhar para o homem. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2, lá diz assim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Você não tem que olhar para pastor. Você não tem que olhar para obreiro. Você não tem que olhar para membros da igreja, pessoas que se dizem crente. Você precisa olhar para Jesus. Agora Paulo diz, olhando para mim, vocês vão ver Cristo. Se você olhar para um pastor, para alguém que se diz crente e vê Jesus, siga ele. Ouça o que ele diz. Agora, se você olhar e ver que ele não procede como Cristo, se afaste ou ele vai acabar escandalizando você. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Eu falo para as pessoas, não olhe para mim não. Por mais que eu aparente ser um homem de Deus e ajo como homem de Deus, louvado seja Deus por isso, eu sou homem e o homem é falho. E se você ficar olhando para mim, eu posso falhar uma hora com você e você vai se escandalizar e você vai poder sair da igreja. Então não olhe para mim não. Olhe para Cristo. Olhe para aquilo que eu tenho pregado, para aquilo que eu tenho ensinado você. Muitas pessoas dizem, não, eu não concordo, a gente tem que olhar sim para a pessoa, tudo bem, mas como a própria Bíblia diz, não tem ninguém perfeito sobre a terra. Então no momento que você estiver olhando para alguém que se diz crente demais, essa pessoa pode falhar. E se ela falhar, o que vai acontecer? Você vai se escandalizar. A Bíblia está dizendo, ai daquele que escandalizar um pequenino. Por isso nós precisamos estar firme na palavra de Deus para que a gente não venha escandalizar ninguém. Enquanto você não vê alguém firme na palavra de Deus, olhe para Cristo. Se você me vê como pastor, como exemplo, olhe para mim, para o meu jeito de proceder. E aí vocês também estarão olhando para Cristo. Por quê? Porque Cristo sempre procedeu e sempre procede da maneira certa. Ele nunca escandalizou e nunca vai escandalizar ninguém. E a Bíblia está dizendo, você é crente? Ai daqueles que escandalizam. Ou seja, Deus tem um propósito colocando gente ao nosso lado. Não podemos causar escândalos para aqueles que nos cercam. Você precisa ser exemplo. Onde você congrega, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, você precisa ser exemplo para que você não venha escandalizar ninguém. Porque a Bíblia está dizendo, ai daquele que escandaliza. Então a Bíblia diz, olhe para Jesus. Olha como Jesus era. Mateus 27. Abra aí por gentileza, Mateus capítulo 27. O que não está faltando são pessoas escandalizando, né? Pessoas da igreja escandalizando outras pessoas, pessoas que se dizem crente escandalizando outras pessoas. Aí qual é o problema? Todo mundo é colocado no mesmo saco. Como eu sempre tenho falado, eu não aceito que ninguém me coloque no mesmo saco com pessoas que estão escandalizando outras pessoas. Porque nós aqui procedemos de uma forma diferente. É como eu sempre falo, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. A pessoa se diz de Deus, olha os frutos que ela tem dado. Olha a forma como ela tem procedido, como ela tem andado, conforme a palavra de Deus. Então essa é de Deus, porque aquela que não anda conforme a palavra de Deus não tem nada. É por isso que tem escandalizado muitas pessoas. Tem, mais uma vez, tem muitas pessoas travestidas de crente. Muitas pessoas travestidas de pastor, de obreiro, de pessoas de Deus que na verdade de Deus não tem nada. Porque a pessoa de Deus, ela procede conforme a palavra de Deus declara. Olha como que Jesus procedia. Por isso que a Bíblia diz, manda a gente olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi traído. A Bíblia diz que Jesus ele foi cuspido. A Bíblia diz que Jesus ele levou tapa na cara. A Bíblia diz que Jesus ficou o dia inteiro sem comer, sem beber, apanhou e foi crucificado. Antes da crucificação, os próprios judeus pegaram Jesus e olha só, Jesus ele foi conhecido como rei dos judeus.
E ele é o rei dos judeus. Ele foi conhecido assim. Ele é, tanto que na cruz dele foi colocado lá, este é o rei dos judeus. Então o que os judeus fizeram com o seu rei? Pegaram Jesus, crucificaram Jesus, entregaram na mão de Pilatos para que Pilatos pudesse julgar. É aquilo que fala lá na carta de Coríntios, né? É povo de Deus, aí o irmão entra com o irmão na justiça, em juízo, e leva diante de um juiz iníquo, um juiz que não conhece a Deus. Então o povo que se dizia de Deus, pega o Filho de Deus, né? Tanto Jesus, fazer entre aspas, né? Tanto Jesus como o povo judeu se diziam de Deus. Mas a gente viu por procedimento dos judeus e de Cristo quem verdadeiramente era de Deus. E são os nossos procedimentos, o nosso proceder, no nosso agir, que nós demonstramos quem nós somos. Se nós somos de Deus ou se nós somos daqueles que escandalizam aqueles que vêm para Deus. Pegaram Jesus, bateram, cuspiram, blasfemaram, mentiram, injuriaram e pegaram e colocaram Jesus diante de Pilatos para que Pilatos pudessem julgar Jesus ou absolvesse ou condenasse. O que me chama a atenção, Jesus era de Deus, a gente sabe que ele era, e os fariseus, os judeus também diziam ser filho de Deus. E nessa confusão pegaram Jesus e colocaram diante de uma pessoa que nem conhecia Deus. O que Pilatos estavam pensando de tudo aquilo? Gente, mas esses crentes não têm vergonha na cara. Para pensar. Ué, peraí, mas esse cara que eles estão trazendo se diz rei deles. Se diz filho de Deus. E eles estão contra o filho de Deus, mas eles não são crentes, eles não servem o mesmo Deus. Que confusão é essa? Olha só Pilatos sendo escandalizado. Eu fico imaginando isso. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso procedimento. São os nossos procedimentos que demonstram verdadeiramente quem nós somos. Se nós somos de Deus ou não. Se vamos encaminhar as pessoas para Deus ou se nós vamos afastar as pessoas de Deus escandalizando elas. Olha só, levaram Jesus a Pilatos. 27:11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou dizendo, é tu o rei dos judeus? E disse Jesus, tu o dizes. Você pode ver que Jesus olha só, Pilatos deu a oportunidade para Jesus falar tudo o que ele queria, abrir a boca e descer a lenha no povo. Jesus, quando ele perguntou, você é o rei dos judeus? Olha a primeira pergunta que ele faz. Já para trazer a contenda e a briga. Porque o povo estava dizendo, ele não é o nosso rei, ele é um malfeitor, é isso. Então, quando Pilatos está de frente com Jesus, a primeira coisa que ele faz é colocar a lenha na fogueira. Mas você não é o rei dos judeus? Jesus poderia falar o que quiser. Jesus simplesmente diz, tu o dizes. Irmão, não só quando eu cheguei aqui em Tangará da Serra, até hoje muitas pessoas falam da gente. Umas falam bem, reconhecendo, outros saem da igreja e falam mal da igreja, falam mal do ministério, falam mal da gente. Agora entenda, até Jesus o povo falou mal. Nós não podemos entrar no jogo do diabo e nos descer a ponto de se comparar com pessoas que falam o que quer. Você pode ver que Jesus está mostrando um procedimento diferente do que eles mesmos estavam dizendo. Ele poderia dizer, não, sou o rei dos judeus mesmo. Jesus simplesmente disse para Pilatos, o senhor que está dizendo. Continuando no 12 diz, e sendo acusado pelos príncipes do sacerdote, pelos anciãos, nada ele respondeu. Como eu disse, falam de mim e pode falar o quanto quiser. Eu nunca abro a boca, só para você ter uma ideia. A pessoa que ela é de Deus na verdade, ela não fica jogando indireta em Facebook. A pessoa que é de Deus de verdade, ela não fica desabafando em rede social, em WhatsApp. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você, me vendo como homem de Deus, você nunca me viu desabafar. Você que me conhece há tantos anos como pastor, você nunca me viu colocar em direta ou ficar falando. Não. Cada um faz o que quer. E Deus justifica também quem Ele quer, aqueles que são deles. Não é necessário a gente ficar entrando em briga, contenda. Deus se encarrega de mostrar quem é dele ou não.
Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele perguntou, você é o rei dos judeus? Você que está dizendo. O povo acusava ele, 12, sendo acusado pelos príncipes sacerdotes, pelos anciãos, nada ele respondeu. 13, disse-lhe então Pilatos, não ouve quantos estão testificando contra ti? Você não vai fazer nada? Jesus disse, não. Ou seja, eu não vou entrar... Irmão, tem gente que xinga, tem gente que bate, tem gente que agride, tem gente que briga. Como eu falei, tem gente que vai lá e joga letra no Facebook, começa a jogar as coisas no ar, solta... Irmão, pra quê? E ficam bravos, e eu não converso, e sai da igreja, e tem gente que até bate, briga, pra quê? Olhe o procedimento de uma pessoa de Deus, por isso que a Bíblia diz, olhe para Cristo. Tem muita gente que se diz de Cristo, mas quando você olha para ela, não procede como Cristo. E Pilatos está jogando lenha. No 13 disse então Pilatos, não ouve quanto eles estão testificando contra ti? 14, e nenhuma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O governador ficou maravilhado com a atitude de Cristo. Ou seja, Cristo demonstrou que ele não era igual às pessoas que estavam acusando ele. O que veio na mente do governador e no coração? Rapaz, esse cara é diferente, esse cara não é como eles. Esse é o procedimento que nós temos que ter. Cuidado para você não cair na jogada que o inimigo quer. Você é de Deus, sou. As pessoas vão conhecer que você é de Deus pelo seu procedimento. Não queira revidar ou fazer qualquer coisa onde as pessoas vão se escandalizar por você ser crente. Seja verdadeiramente crente e Deus há de justificar você. Para a gente finalizar, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, para a gente finalizar. E aqui mais um exemplo para você de uma pessoa de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim no versículo 1, olha, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Paulo está dizendo, será que nós vamos louvar a nós mesmos, mostrar que nós somos de Deus? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendações de vós? É muito interessante isso aqui o que Paulo diz. As pessoas, em muitas pessoas, olha, só nesses de 2 meses para cá, 3 pessoas vieram de outro lugar, de outra cidade, vieram e eles disseram assim, pastor Júnior, o senhor pode me atender? Posso. 3 pessoas, em 2 meses, 3 meses para cá, 3 pessoas me procuraram e falaram assim, pastor, eu vim do ministério tal, eu sou da igreja tal, e quando eu cheguei aqui, eu não me adaptei no ministério de qual eu congregava em outra igreja, eu achei muito diferente. E eu comecei a rodar toda a cidade, palavra das pessoas que me procuram. E eu rodei toda a cidade, procurando uma igreja que eu pudesse congregar. Eu não me senti bem em nenhuma. Quando eu vim aqui ouvir a tua palavra, eu tenho aprendido muito e eu tenho visto que o Senhor prega dentro da palavra onde a gente consegue entender. A gente viu Jesus, Deus aqui no Senhor, viu Deus nessa igreja. E eu falei, louvado seja Deus. E 2 delas me fizeram uma pergunta. Qual foi a pergunta? Pastor, na igreja que nós viemos, tem o costume de apresentar a carta, dizendo que nós somos batizados, o tempo que nós fomos batizados, que nós congregamos, que nós temos em comunhão na igreja de onde nós viemos. O senhor quer que a gente traga essa carta do nosso outro pastor? E eu disse para elas, não precisam de carta. Por quê? E aí eu abri a Bíblia exatamente onde Paulo está nos dizendo aqui. Paulo está dizendo no 2, olha, no 1, porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Necessitamos como alguns, olha só, por isso que eu falo, nós temos que tomar cuidado aquilo que Deus fala na Escritura e aquilo que o homem impõe. Então Paulo está dizendo, não necessitamos, ou como alguns que necessitamos de carta de recomendação para vós ou de vós. Aí Paulo explica por que a gente não precisa de carta de recomendação. E eu não preciso de carta de ninguém, de nenhum homem, dizendo se a pessoa é de Deus ou não. Porque pelo procedimento da pessoa que se diz de Deus, a gente vê, não é uma carta
que vai dizer se a pessoa é ou não de Deus, mas aquilo que a pessoa é na sua essência. Olha só o que diz no 2. Paulo diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então entenda que onde Deus colocar pessoas ao seu redor, Deus tem um propósito colocando gente ao seu lado. Pastor, olha, eu estou morando com vizinhos que são isso, que são aquilo outro. Pois é, por isso que Deus colocou os vizinhos aí, para você mostrar para eles a diferença e que você verdadeiramente é de Deus. Pastor, lá no meu serviço as pessoas não são da minha religião, não são crentes. Umas são isso, outras são aquilo, outros são aquilo outro. Pois é, por isso que Deus colocou você aí no seu trabalho. Para que você possa mostrar que você é de Deus, que existe um Deus, que você é diferente. Pastor, olha, na minha família tem pessoas que é assim. Pois é, por isso que Deus fez você nascer nessa família. Paulo está dizendo 2, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Todo mundo consegue ler Cristo onde tem uma pessoa que é de Cristo. Aí Paulo diz no 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Paulo está dizendo que nós temos que ser a carta de Cristo. Entenda, nós não precisamos de um papel, de ninguém, dizendo que nós somos de Deus. Porque quem é de Deus de verdade é lido pelo seu procedimento, pelo seu agir. Olha só, da forma como você se veste, da forma como você fala, da forma como você procede. Isso vai demonstrar se você é de Deus ou não. Quem é de Deus já é uma carta e as pessoas conseguem ler Cristo na sua vida. Aleluia. As pessoas conseguem ler Cristo na sua vida. Paulo diz, 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Olha, louvado seja Deus. Então Deus está dizendo, não é precisa de carta de ninguém, porque nós já somos a carta de Cristo. Pelo nosso procedimento, as pessoas vão ver Deus em nós. Elas vão ler o nosso procedimento e elas vão ver que nós somos de Cristo. Deixe as pessoas lerem Cristo em você. Não seja uma pedra de tropeço, de escândalo, mas seja uma carta de Cristo, onde todos vão poder olhar para você e ler você através dos seus procedimentos. Elas vão ver que verdadeiramente você é uma pessoa de Deus. Mais uma vez, não podemos causar escândalo para aqueles que nos cercam. Ai daquele que causar o escândalo. Deus tem propósito colocando gente ao nosso lado. Diferente dos outros pregadores, Paulo não precisava de uma carta de apresentação ou de recomendação. A sua legitimidade como ministro do Evangelho era provada pelas almas, pelas vidas que eram transformadas quando o ouvia, quando estavam perto dele. Uma certa vez, Paulo estava num navio que estava para naufragar. Paulo diz, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E o anjo diz que não vai perder a alma de ninguém, só o navio. E Deus já falou que todos quantos estão navegando comigo, Ele já me deu. Então, quando Deus coloca pessoas ao teu lado, Deus está dando para que você ganhe elas para Ele. Paulo fez uma diferença dentro daquele navio. Faça uma diferença no navio que é a sua casa, o navio que é o seu trabalho, o navio que é os seus vizinhos, a sua vizinhança, um navio que é a sua família, um navio que é o seu trabalho, a faculdade, o curso. Seja a diferença, seja de Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Seja moldado pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas vão conhecer a Deus através do que elas veem. E o que elas veem? Elas veem você. Elas veem a carta de Cristo, que é você. Seja a diferença em todos os lugares. Eu falei para as pessoas aqui, eu falei para as pessoas aqui hoje no culto, podem, depois que eu me converti como um homem de Deus, depois que eu me transformei em obreiro, ministro de ministro, hoje pastor, hoje líder regional,
por onde eu passei, pelas igrejas por onde eu passei, pelas cidades por onde eu passei, fala com os meus obreiros. Eu dou a liberdade para vocês ligarem, inclusive vários obreiros, vários membros de onde eu passei me acompanham nas lives. Pode perguntar para eles qual foi o meu procedimento. Como eu sempre brinquei, puxa a minha capivara lá depois que eu me converti e vê como eu tenho sido por onde eu tenho passado. Pergunta para as pessoas por onde eu passei se elas gostariam que eu voltasse a pastorear a igreja por onde eu passei, a cidade por onde eu passei. Vê se tem alguém que tem alguma coisa para falar de mim. É isso que Deus está falando. As pessoas precisam ler Cristo em você. Ter um procedimento correto, um procedimento, como a Bíblia diz, olhai para Jesus. Lá no livro, na carta de Paulo ao povo de Filipe, o povo de Filipenses, a Bíblia diz em 2 versículos 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este sentimento de ser correto, esse sentimento de não escandalizar, mas o sentimento de ser verdadeiramente uma carta nas mãos do Senhor. Que você possa ser essa carta, que eu possa ser esta carta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus! Eu espero que você possa ter entendido esta palavra e que você sinta o desejo de querer viver aquilo a que você tem aprendido em nome de Cristo. Amém? Vamos orar por você, pela sua família, em nome de Cristo? Vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos. Olha, o que eu sempre falo, se a palavra de Deus te alcançou, a sua oração alcança a sua família agora. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, agradeço, meu Deus, ao Senhor por cada pessoa que entrou hoje nesta programação, por cada pessoa que entrou hoje nesta live. Uma coisa que sempre eu falei e até hoje eu falo para a minha igreja, até hoje eu falo para os meus obreiros, até hoje eu falo para os jovens da minha igreja. Eu sempre tenho dito, eu não preocupo com quantidade, eu preocupo com qualidade. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas condenadas ao inferno. Eu prefiro ter poucas pessoas, mas pessoas que querem compromisso com Deus. Eu não me preocupo com números de live. Ah, entrou 1 milhão de pessoas, entrou 100, 200. Não, que entre 10, 15, 20 pessoas. Mas 20 pessoas que verdadeiramente venham com o coração aberto para receber a palavra do Senhor e recebendo a palavra possa haver, ó Deus, na vida destas pessoas uma mudança, possa haver, ó Pai amado e Deus querido, uma transformação. Deus, muito obrigado por cada pessoa que entrou. Eu apresento a cada uma delas e apresento também a vida dos familiares desta pessoa que entrou e cada nome que foi colocado para a oração. Eu peço pela tua misericórdia, Deus, que o Senhor possa alcançar, fazendo um milagre, transformando o coração, trazendo uma conversão, meu Deus, a começar por esta pessoa que me ouviu, a todas as pessoas da casa e da família dela, do maior ao menor, do menor ao maior, que cada pessoa da família dessas que estão me ouvindo, ou que colocou um nome para a oração, que o Senhor alcance, quebrantando o coração, trazendo uma mudança de comportamento, trazendo uma mudança para o procedimento. Pai, em nome de Cristo, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação e principalmente conversão na vida de cada pessoa que está nos acompanhando e conversão na vida de cada um dos familiares que ela deu nome. Nós estamos orando agora, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, assim como o Senhor salvou a casa de Zaqueu, salva a nossa casa, salva a nossa família, nos salva, meu Deus, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E como ministro do Evangelho de Deus, em pleno exercício da fé, eu me levanto contra você, demônio, que tem entrado nesta casa e nesta família, trazendo discórdia, trazendo separação, divórcio, trazendo briga, confusão. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo e eu te ordeno, saia desta casa. Solta este marido, solta essa esposa, este filho, solta este neto,
Solta esse sogro, esta sogra, esse genro, esta nora, esse irmão, esse tio, esta pessoa por quem este homem, esta mulher de Deus está orando. Eu digo, vai embora. Sai daí, retroceda. Esta família pertence a Deus. E eu te repreendo, demônio, e eu ordeno, vai embora. Sai daí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, esta casa e esta família eu apresento ao Senhor e peço ao Senhor que tenha misericórdia, entrando nesta casa, fazendo uma mudança, uma transformação, alcançando esta pessoa, meu Deus, que está orando comigo agora, trazendo a resposta da sua oração. Eu peço ao Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós e a nossa casa, com certeza, serviremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu entendimento e louvamos ao Senhor na certeza de que cada vida, cada pessoa, cada família foi alcançada pelo teu poder, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E que Deus abençoe você e a sua casa. Eu sei que o poder de Deus entrou aí através da ministração desta palavra e através da oração da fé. Que Deus possa estar respondendo a sua oração e trazendo aquilo que deseja o teu coração. Que Deus abençoe você. Sexta-feira agora nós não vamos fazer a live. A live de sexta-feira nós tiramos. Nós vamos fazer toda quarta e todo domingo. Toda quarta e todo domingo. Então domingo eu espero você na nossa próxima live em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cumprimentar mais 5 pessoas para a gente finalizar e aí até domingo, se Deus assim nos permitir. Então avisa lá as pessoas, sexta-feira não vai ter mais live, vamos ter as lives na quarta e nos domingos, amém? Avisa lá as pessoas que não entraram ou que você conhece, já nos ajude aí a divulgar. Quarta e domingo agora serão os dias da nossa live, não teremos mais na sexta-feira. Eu não sei se tem mais alguém, né? Dessa vez, olha, pessoas de longe, do Belém do Pará, pessoas, da onde foi a outra pessoa que falou conosco? Belém do Pará e do Paraná, né? Então Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que entrou aí de fora do estado? Não sei. Vou falar com mais 5 pessoas. Eu pedi para vocês notarem. Tem mais alguém? Não, senhor, pastor. Nós temos aqui Josi. Bom, às vezes até tem, pode ser que elas não colocaram, né? Mas tem o nosso irmão aqui, Josielmo Santos. Josielmo Santos, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Crisiane Taques. A minha amiga lá de Cuiabá, a minha meinha, foi minha obreira lá no CPA. Crisiane Taques, Deus abençoe. Maria Donizete. Maria Donizete, Deus abençoe, minha irmã. Graciele Aquino. Olha ela aí, Graciele Aquino, Deus abençoe, minha irmã. Irailde Ferreira. Irailde Ferreiras, aí são as 5 pessoas que nós vamos finalizar agora. E que Deus abençoe todos que entraram e até domingo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço. Tchau, abençoados.